Queridos, graça e paz, boa noite, Deus abençoe a sua vida. Mais um dia, mais uma noite, mais uma semana que se inicia. E nós estamos juntos aqui para adorarmos a Jesus, para bendizê-lo e para batermos um papo, né? Eu espero que você que está me vendo agora ao vivo, ou ainda vai me ver de alguma forma, esteja bem, sua família esteja bem, você esteja. Tenhamos lutas, você tem as suas, eu tenho as minhas, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Um beijo carinhoso da Igreja Plantadores de Árvores e aos irmãos aqui da Ilha do Governador, irmãos de Itaipuaçu, pastora Ruth, e toda a sua família, as meninas, Samuel, meu amigo querido, Diego, Mariane, Débora, Luísa, seu marido Wallace. Espero que todos estejam bem e a todos os irmãos da igreja aqui na ilha. Que Deus os abençoe. Que o Senhor possa estar conduzindo a vida dos celeiros e que vocês tenham saúde para continuarmos adorando a Deus, independente das tribulações e das dificuldades que eu e você possamos ter. Amém? Deus te abençoe de uma forma grandiosa e poderosa nesta noite, nesse dia. Abençoe a tua semana. Você que precisa e já voltou a trabalhar, Deus te guarde na saída, na volta, em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, faço menção do nosso site, as nossas mensagens têm estado lá, direto, também na nossa página no Facebook. Nosso site é plantadoresdearvores.com.br, visita, precisa de oração, entre em contato conosco e nós estamos à disposição para você, para poder te ajudar dentro das nossas possibilidades. Amém? Em nome de Jesus. Quero mandar um beijo carinhoso para o Samuel, filho do Diego e da Mariane, neto da pastora Ruth. Ele me mandou uma mensagem de áudio dizendo que estava vendo, que viu, né, a mensagem que eu falei na quinta-feira sobre o silêncio. Ele me mandou uma mensagem: meu filho, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Mari, Diego, eu estou no furo com vocês, mas eu espero refazer aí amanhã. Eu quero dar uma ligadinha para vocês, para a gente poder conversar. Tá bom? Um beijo carinhoso a todos e a você em especial, Samuel, meu amigo querido. Tá bom? Queridos, também falei com a Marcela, filha de um grande amigo meu, que eu tenho como uma filha, está lá na Austrália. E a gente bateu um papo rapidamente, ela está bem e ficou de entrar em contato conosco para que a gente possa estar orando e conversando juntos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amados, eu vou fazer a minha introdução um pouco diferente hoje. Eu sempre... Vamos orar, mas eu não vou ler um texto ainda. No decorrer eu vou ler com você. Vamos orar nesse momento. Pai, eu quero te agradecer por tua graça, por tua misericórdia, pelo teu amor. Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome nessa noite. Abençoa os meus irmãos, abençoa, Deus, os meus amigos do Facebook, aqueles que porventura estão me dando o privilégio de poder, ó Deus, estar comigo nesse momento, ao vivo ou não, Pai. Que a tua mão, que a tua graça, que a tua misericórdia esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Abençoa, Deus, os meus amigos, abençoa, Deus, as suas famílias. Que nesse tempo que vamos estar juntos, a tua boa mão esteja sobre a nossa vida e sobre as nossas famílias. No nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Queridos, antes de ler, mas já vamos entrando naquilo que a gente quer conversar hoje, nessa noite. Logo que acordei, depois aí vi um vídeo que o pastor Carlos, eu mando também um grande abraço, postou. Eu achei algo muito interessante. Era um vídeo do Stan Lee, o grande criador dos heróis da Marvel, não é? Homem-Aranha, Homem de Ferro. Morreu há pouco tempo, com mais de 90 anos, fartos de dia.
Eu achei um vídeo muito legal e ele falava sobre algumas ideias que ele teve, e ele falava sobre o Homem-Aranha, não é? E como surgiu, como ele teve essa ideia, né, de fazer o Homem-Aranha para os quadrinhos. Eu fiquei pensando nessas coisas todas, né? Porque um homem que não tem ideias, uma pessoa que não tem ideias, que não sonha, e ter ideias é sonhar. Algumas das nossas ideias podem nunca dar certo, outras podem vir a dar, outras podem te levar a ter dinheiro devido a alguma ideia que você teve, ou podem também não levar, mas são ideias. E ele teve a ideia de fazer, né, o Homem-Aranha e o ajudou a ser o autor, né, o conhecidíssimo Stan Lee, e ajudou a enriquecer a sua conta bancária. Mas vamos prosseguir. E eu queria agora sim ler com você, e peguei um texto para que a gente pudesse ter como base, que está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. A gente vai ficar em Gênesis, logo nos primeiros capítulos. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. E diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Depois eu quero ir para Gênesis, capítulo 2, do verso 26 até o verso 31, que diz assim: Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: Eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, todas as árvores que dão frutos com sementes, esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. A princípio eu quero parar por aí. Mas vamos prosseguir do capítulo 2 até o verso 1 e 3, para a gente encerrar e darmos início. Assim foram, capítulo 2, assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Amém. Senhor, abençoa a tua palavra e todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ideias. O vídeo que o pastor Carlos postou e eu acabei vendo por tabela e me ajudou a me dar um norte no que nós vamos bater um papo nessa noite. E dizia que Stan Lee ele e seu sócio estavam passando um momento um pouco difícil, as coisas não estavam apertadas,
os quadrinhos estavam tendo uma queda, e o seu sócio diz, rapaz, inventa alguma coisa aí, cria alguma coisa, tem alguma ideia, porque o negócio está ficando estreito para nós. E ele aí começou a pensar, e aí veio a ideia do Homem-Aranha e tal, aí levou para o seu sócio, e disse, rapaz, tu tá maluco? Você criar um personagem, uma personagem de que um herói em quadrinhos é um adolescente, isso não vai dar certo e tal. E ele disse que ficou com aquilo na mente, que aquilo ali ficou na sua mente, aquela ideia que ele teve, ficou com ele, e o seu sócio jogando, né, jogando areia, dizendo que não ia dar certo, ou seja, arrastando corrente, carga negativa, né, como a gente fala aqui brincando. E ele tomou uma decisão, ele falou que num dos quadrinhos botou ali alguma coisa referente ao Homem-Aranha e deixou, foi embora. Botou ali, né, alguma publicação, alguma coisa assim, e depois de algum tempo vem o seu sócio dizendo, olha rapaz, os quadrinhos, as vendas aumentaram e nós precisamos dar prosseguimento àquela nossa grande ideia que nós tivemos referente ao Homem-Aranha. Aí ele já vem dizendo que a ideia era também dele. E aí surgiu, né, o Homem-Aranha, que é um herói em quadrinhos da Marvel e que faz sucesso até hoje, com músicas, uma série de coisas, né? E assim surgiu, de uma ideia em que alguém colocou ou tentou demovê-lo, dizendo assim, olha, isso não vai dar certo, rapaz. Como que um herói em quadrinhos, sendo um adolescente, vai dar certo? Porque Peter Parker e tal. Ou seja, mas deu certo. Tanto deu que ajudou a Stan Lee ficar mais rico do que era. Queridos, e aí vem algumas perguntas, e aí eu me lembrei também da criação, no momento em que, lá no capítulo 1 de Gênesis, diz que a terra era sem forma e vazia, mas que Deus criou os céus e a terra e começou a criar as coisas do nada. Ele começou a criar. E podemos dizer que Deus teve a ideia de criar o mundo, de criar as coisas, de ir criando, assim como você tem as suas ideias, assim como eu tenho as minhas, assim como de repente você falou das suas ideias para alguém e te acharam louco, e eu também da mesma forma, assim como Stan Lee falou de criar o quadrinho de Homem-Aranha e o seu sócio disse que ele era maluco, que aquilo não iria dar certo, porque um super-herói não poderia ser um adolescente. Ideias. E aí vem uma pergunta, por que eu nunca tive essa ideia? Por que eu nunca pensei nisso? Coisas simples, pensamentos simples, que tornam ideias preciosas para a humanidade. Às vezes você não precisa ter uma ideia mirabolante, ou que, olha, são coisas simples que vão mudar a história da humanidade, que vão ajudar a todas as pessoas a terem uma vida melhor, a viverem de uma forma melhor. Um dia o homem teve a ideia de criar a lâmpada, de buscar, se não me engano, Thomas Edison, acho que foi, né? Senão, depois eu me retrato aí com vocês. Mas até que isso pudesse acontecer, quantas tentativas foram dadas erradas, foram erradas e que não deram certo, até que ele pudesse inventar a lâmpada, até que pudesse dar certo. Eu estou aqui na mão, queridos, um cadarço. Não é? Não sei se vocês vão conseguir me ver, mas vocês já repararam que tem algo de plástico aqui, que é muito simples, mas que ajuda para que eu e você possamos, quando lavamos o tênis ou quando compramos os nossos calçados, os nossos tênis, possamos ali colocar, trançar, botar, uns gostam de em X, outros gostam por cima, como é o meu caso. Mas quem inventou isso aqui? Coisa simples. Espero que, com certeza, né? Espero não. Quem inventou isso aqui patenteou. E se patenteou, está rico. Mas uma coisa simples, algo simples, mas que é de grande importância para nós. Porque como é que vamos ali, os furos, né, são pequenos e tem que ser algo que possa entrar isso aqui. E quando isso aqui quebra é terrível. Porque isso aqui é plástico, às vezes quebra, né? E aí
você não tem como enfiar, e aí é uma dificuldade, você tem que arrumar uma agulha, alguma coisa pontiaguda, mas isso aqui ajuda. Ou seja, algo simples que foi inventado. Alguém teve essa ideia antes de mim e de você, com certeza. Poderia ter pesquisado o nome da pessoa, me perdoe, mas alguém inventou isso aqui. Como as pessoas inventam tantas coisas que dão certo, ou que não dão, ou que ajudam. Há 10, 15, 20 anos atrás, os celulares não permitiam, não tinham tecnologia para fazer o que a gente faz agora. Peguei ainda a época daqueles tijolões, não é? Da Motorola, que você abria, puxava uma antena desse tamanho, horrível, aquele tijolo enorme, e eles foram evoluindo porque as pessoas tiveram novas ideias, foram inventando novos dispositivos. Hoje o tablet está completamente obsoleto, quem tem usa, mas foi uma moda em determinado momento, hoje já não é mais. Pesquisas indicam que as pessoas acessam muito mais a internet pelo dispositivo móvel do que por um computador, porque é muito mais prático, a praticidade. Mas quem inventou isso, teve essa ideia, essa sacada? Alguém pensou antes de mim, de você? Ou seja, as pessoas estão sempre pensando em algo, e o mais importante de tudo isso é quando se tem uma ideia, você e eu não venhamos a deixar com que as pessoas venham a entulhar os nossos poços. Jogar aquilo que a gente está pensando que pode ser que venha a dar certo. Irmãos, ter ideias, pode ser que a tua ideia não seja a ideia genial. Pode. Ou a minha seja, a sua não seja, ou a minha nunca seja algo que vai saciar a necessidade. Porque quando se tem ideias, nós temos que pensar que ter uma ideia é saciar uma necessidade das pessoas. Por isso, muitas coisas que dão certo para determinado nicho de pessoas, elas vêm para saciar a necessidade de um determinado nicho. Ou seja, vamos lá, com todo respeito, né? As pessoas que são mais fofinhas e que vestem e que calçam roupas que fogem dos padrões, as pessoas que têm marcas e que fornecem calçados ou roupas para pessoas que são mais robustas, elas atingem a necessidade dessas pessoas. Elas tiveram a ideia de fazer lojas e de fazer uma demanda para atender um nicho de pessoas, para atender uma necessidade. Tiveram uma ideia, tiveram uma sacada. E é isso. Ter ideia é isso. Às vezes pode ser que não dê certo, mas não permita com que as suas ideias venham ser entulhadas pelas pessoas. Coloque em prática, põe em prática. Por que você não pensou nisso? Por que eu também não pensei? Por que eu não pensei nisso? Por quê? Porque quem foi o criador do controle remoto? Isso aqui é o controle remoto do ar-condicionado. Não é? Está sem pilha, é só o controle remoto. Mas eu tive televisores que não tinham controle remoto. E a gente tinha que se levantar e ir lá no seletor. Eu estou velho, né? Você, porventura, se é mais jovem do que eu, não teve esse cansaço de ir lá trocar. Hoje não, é tudo como, mas alguém um dia teve uma ideia de se criar um controle remoto para o ar-condicionado, para a televisão e para N coisas, para o aparelho de som, para o DVD, uma série de coisas. Controle remoto. Isso facilita. Alguém pensou nisso. Não despreze as suas ideias, os seus sonhos, não despreze. E como surge uma boa ideia? Primeiro, ela surge na intenção de se fazer algo diferente, ou seja, de tentar ir ao encontro à necessidade de pessoas. Então eu vou fazer isso, eu vou pensar isso. E a pessoa acaba bolando alguma coisa. Tem no Facebook muito disso, né? Quando tem lá aquele... Agora a NASA vem, né? Agora a NASA vem. Porque às vezes o camarada fez algo que é sensacional, que é extraordinário. Eu vi um senhor que ele pegou um pedaço de uma motocicleta, botou e ela ficava girando e ela fazia algo em que era espetacular. Agora eu não lembro mais o que é, na verdade, não sei se ela está varando a terra, alguma coisa assim. Outro pegou um motor de moto e botou num Gol.
E foi lá, deu a partida e o carro pegou e ele saiu andando no motor de moto. Ou seja, são ideias que as pessoas têm. E é por isso que o Facebook tem. Agora a NASA vem. Porque a ideia é tão mirabolante, é tão extraordinária que a coisa agora funciona. E assim, ela surge em fazer algo diferente. Em fazer uma combinação de diferente do diferente com vários universos, ou seja, de tentar atender nicho de pessoas. Essa aqui é a verdade. Essa cadeira que eu estou, ela foge dos padrões, porque ela é muito alta. Ou seja, normalmente as cadeiras elas são mais baixas, mas alguém teve uma ideia de fazer, embora, queridos, por isso que eu me mexo tanto, ela é desconfortável, mas ela me permite estar no mesmo nível do telefone e eu não estar num padrão mais abaixo e ter que ficar olhando de baixo para cima, ou ela me dá todo esse acesso, embora ela seja desconfortável e eu me mexa muito porque ela é desconfortável, mas ela foge dos padrões porque ela é uma cadeira alta. Alguém teve essa ideia de criar uma cadeira alta, de fazer uma cadeira fora dos padrões normais e convencionais. Elas entram, ideias sempre entram no processo de incubadora. Ou seja, fica ali, está incubando, está ali, ó, não, eu estou maturando essa ideia, e aí você vai, faz alguma coisinha hoje, faz outra amanhã, e as coisas vão nascendo, ela sai, ela começa a germinar, porque ela tem um processo de maturação. E a outra coisa que é fundamental, a empatia, ela precisa ser obsessiva pelo seu cliente e o momento dele, ou seja, se você tem algo, quer inventar ou tem uma ideia, você precisa pensar no cliente, ou seja, precisa pensar na necessidade que ele tem e se essa ideia que você tem, ela pode atender essa pessoa ou principalmente esse nicho de pessoas. Ponto, acabou. Entendeu? Porque aí você vai começar a ganhar dinheiro, porque você teve uma ideia que vai atender determinadas pessoas. E aí você atendendo, aquela ideia vai ser útil para aquele nicho de pessoas. Então pensa nisso. As ideias elas vão surgir destas formas ou de outras. Eu só peguei algumas, só peguei 4. A intenção de fazer algo diferente, a combinação de coisas diferentes com diversos universos, elas entram no processo de incubadora, ou seja, você vai maturando, vai pensando, bota um pouquinho ali, bota um pouquinho aqui, os dias vão passando e você vai maturando e aquela ideia, ela vai se tornando melhor até o ponto de você, agora é o momento. E ela também precisa, quem está tendo essa ideia, precisa pensar na empatia obsessiva do seu cliente. E no momento dele, olha, eu tenho percebido em pesquisas que eu fiz, olhando muito na internet, fazendo visita, em que há uma necessidade de pessoas que precisam disso. E aí você tem uma ideia. Aí você tem um start, dali você começa a pensar em coisas. E quando você tiver essa ideia, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Dá licença. Esse copo é de plástico. Um dia alguém teve a ideia de inventar um copo que pudesse ser de plástico. Ou seja, pode cair no chão, ele pode até quebrar se eu pisar ou se alguma coisa cair pesada em cima dele. Mas se cair ao chão agora, ele não vai quebrar. A única coisa que vai acontecer é a água ser derramada no chão. Ou seja, alguém um dia teve uma ideia. Os protetores de celular, as capinhas emborrachadas, a minha está completamente detonada, preciso comprar outra. Mas como ela ajuda das quedas? Alguém teve a ideia, criou-se a película do celular que ajuda. Quantas quedas, às vezes as pessoas já perderam celulares porque não tinha o protetor, a película protetora, que alguém pode achar que não vale a pena. Agora compre pote, porque senão pode cair e você perder o seu celular porque deixou de investir 10, 15 reais, 20. As películas estão nessa faixa. Faça o seu melhor. Faça o que estiver na sua alma, do jeito que tem que ser feito, mas faça, se a ideia, seja ela ruim ou não, mas se é a sua ideia, busque mecanismos, busque formas de que você possa colocá-la. A Bíblia diz o quê?
Deleita-te no Senhor e Ele há de satisfazer os desejos do teu coração. Se o teu desejo é esse, é aquilo ou aquilo outro, coloque isso diante de Deus para que Ele possa satisfazer esse desejo, essa ideia que você teve. Tenha orgulho do que você acabou de fazer. Não importa o que seja. Não importa o que seja, tenha orgulho. Tenha orgulho do que você fez. A minha maior obra-prima é o meu filho. É o Lucas. E eu tenho muito orgulho dessa obra em que eu e a Alessandra criamos, com a permissão de Deus. Eu sei que ele é um presente de Deus para nós, mas eu sei que tem a nossa participação nessa obra. Ou seja, há um orgulho, olha, aquele ali é meu filho, aquela ali é minha filha. Ela veio dentro de mim. Meu filho, minha filha, tem orgulho, porque um dia eu e minha esposa tivemos o desejo e a vontade e a ideia de termos um filho. E nós assim fizemos de tudo para que pudéssemos tê-lo. E ele nasceu, ou seja, ele é fruto de um desejo, de uma ideia, de tudo aquilo em que eu e a Alessandra buscamos. E ele é o nosso filho, é a nossa obra de arte, é aquilo de melhor em que eu e a Alessandra pudemos fazer. Com a bênção de Deus e sendo sabedores que ele, como a Bíblia diz, que os filhos são herança do Senhor para nós. Mas nós temos alguma participação, mesmo que seja pequena, porque entendemos que o Senhor é que deu o Lucas para nós. Mas sabemos que ele é nosso e nós temos orgulho. Então, quer seja seu filho, quer seja o protetor de cadarço ou qualquer outra coisa, tenha orgulho. Olha, fui eu que fiz. É meu. Eu que fiz, olha, aquilo ali fui eu que fiz. Você vai olhar e dizer, eu que fiz aquilo ali, olha, aquele fui eu que fiz. Aquele ali é meu filho. Ah, mas ele está desarrumado, ah, mas ele faz isso, faz aquilo. Mas é meu filho. Mas é minha filha. É meu. Eu que fiz. Pode não estar muito legal agora. Pode estar meio escorregando, pode estar com uma vida um pouquinho torta, mas é meu. Eu que fiz. Eu é que fiz. E ele é do Senhor. E ela é do Senhor. Aleluia. O importante é ter significado para você. Se tem significado para você, não importa o que os outros vão falar, não importa o que vão deixar de dizer ou não. Lembra da lei dos 33% que eu falei na quinta-feira? 33% vão gostar, 33% não vão estar nem aí, e 33% não vão querer saber, e 33% vão gostar. Então, é meu, fui eu que fiz. Não interessa, tem um significado grandioso para a minha vida. Então, isso é o que importa. Não importa o que os outros vão pensar ou deixar de pensar. O que importa é saber que eu tenho participação e que tem significado para mim. E querido, já nesse sprint final, nessa reta final, Deus também teve suas ideias. Ele também teve e continua tendo, né? Teve suas ideias de criar os céus e a terra. E reparem que no verso 31 do capítulo 1, ele diz, olha, então Deus contemplou toda a sua criação e ele disse, olha, isso aqui é muito bom. Tudo, céus, terra, fez o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Nós somos a imagem e a semelhança do Eterno. Queridos, isso é tremendo. Nós somos a coroa da criação do Senhor. Somos a sua imagem, a sua semelhança. Temos participação de Deus na nossa vida, na nossa formação. Somos feitos à imagem e semelhança. Assim como as pessoas olham para o Lucas e dizem que ele parece comigo, outros dizem que parece com a Alessandra, outros dizem que é meio a meio. Não importa. Mas alguma coisa o Lucas tem de mim, alguma coisa ele tem da Alessandra. E mais ainda, muita coisa ele tem de Deus e nós temos do Senhor. Deus teve as suas ideias, criou os céus, criou a terra.
E ele afirma isso, olha, é muito bom, é muito bom. Ele chama a Trindade para fazer parte da sua inspiração maior, que foi a criação do homem. No verso 26, ele diz, então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem de acordo com a nossa semelhança, dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus assim chamou a Trindade, aleluia. A ideia da redenção, Deus teve a ideia. Se você prosseguir aqui no capítulo 3 do livro de Gênesis, né, você vai ver que no capítulo 3, ali inicia-se a queda do homem. O homem, Deus fala tudo, olha meu filho, domina, cria, bota nome, tudo é teu, faz conforme você quiser. Você tem aí liberdade. A única coisa que você vai fazer é, olha, aquela árvore ali, não chega perto dela, não come o fruto dela, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai morrer. Mas aí a gente já conhece a história e aí a gente sabe do que acontece. Adão e Eva pecam, comem do fruto, são enganados pela serpente, têm a sua participação de culpa nesse processo de pecado, de queda. Mas logo depois disso que acontece, a sua ideia entra na incubadora. Aconteceu e Deus já coloca uma outra ideia já nesse processo para que anos mais à frente aquilo que ele já havia projetado com a queda de Adão e Eva pudesse se fazer verdade, pudesse habitar entre nós e pudesse fazer aquilo que precisava fazer. Redimir o homem, religar eu, homem, a ele, Deus, o eterno. E aí ele pensa, olha, eu preciso fazer algo. Eu preciso dar um alívio, por isso que eu falei que quando se tem uma ideia, quando se pensa em algo, e grandes ideias vêm para dar alívio a dores das pessoas. Ah, eu sou assim, eu sou assado, eu preciso assim. Então, quando você tem algo, você está ali matando a fome, tirando a dor daquelas pessoas. Ou seja, a nossa dor era uma dor eterna devido ao pecado. Estávamos condenados. E aí Deus coloca a sua grande ideia nesse processo de incubadora para que no momento certo Jesus pudesse vir até a terra e pudesse se fazer pecado por nós, e pudesse morrer na cruz do Calvário e pudesse ressuscitar ao terceiro dia para que eu e você pudéssemos ter vida e tê-la em abundância. Essa foi a grande ideia que Deus teve após a queda de Adão e Eva. E esse processo demora-se um pouco, mas ele iria acontecer no momento certo. Enviar o seu filho para redimir não só a minha vida, não só a tua vida, mas redimir a humanidade. Embora muitos não gostem dessa ideia, achem obsoleta, achem que Jesus não tem poder para nada, ou desdenhem dessa grande ideia, ou achem que ela não vale muita coisa, ou é só para um determinado número de pessoas, ou para um determinado nicho, que não é verdade. Jesus veio para salvar aquilo que estava perdido e veio para toda a humanidade. O homem, ele se perde, ele quebra a sua comunhão com Deus quando aqui em Gênesis 3 ele peca. Ele come do fruto em que Deus havia dito, isso é a única coisa que você não vai poder fazer, porque o dia que você fizer isso, você vai morrer. E aí Deus tem essa ideia, tem essa grande sacada, não, eu preciso redimir e eu vou enviar aquilo que eu tenho de melhor, o meu filho, para que possa redimir a criação, a obra-prima da minha criação, o homem, ele precisa ser redimido e eu vou mandar o que eu tenho de melhor. E Deus tem essa ideia, a ideia de um plano extraordinário, do plano da salvação, um plano simples, uma ideia simples, porque Jesus é simples e continua sendo. Jesus nele não há dificuldade, Jesus é um homem manso, humilde de coração, que troca o meu fardo e que trocou o meu fardo por um fardo leve, suave, porque ele é assim. Então pensa nisso nessa noite,
nessa ideia maravilhosa que Deus teve de dar o seu melhor, de dar o seu Filho para que pudesse redimir você, eu e toda a humanidade. Não deixe que ninguém te faça desistir de suas ideias. Não. Mesmo que na avaliação dessas pessoas não seja genial, mas se para você é, e se é boa, faça. Não interessa se vão te criticar, não interessa. Agora, na parte da tarde, eu estava vendo um programa com o Joel Santana. Agora assumiu seus cabelos brancos, deixou de pintar o seu cabelo, né? E muita gente faz muita chacota com o Joel, devido ao seu inglês, não é? Mas se você for parar para pensar, queridos, ele consegue se comunicar. Eu não falo o inglês que o Joel fala. E ele se virou. E ele aceitou um grande desafio que foi treinar a seleção sul-africana. E deu o seu papo ali, falou, né? E acabou. Se comunicou da forma em que ele achava que era o momento e ganhou dinheiro com isso, fez algumas propagandas, né? E só enriqueceu sua conta bancária. E se comunicou com as pessoas. Ou seja, a gente critica o inglês do Joel, brinca, dá risada e ele leva na esportiva também. Isso é muito legal. Mas ele consegue se comunicar com as pessoas. Com todo o inglês errado ou não, mas ele consegue se comunicar. Então ele teve coragem. Primeiro de assumir a seleção sul-africana. E depois estar na mídia e estar ali fazendo falando o seu inglês. E foi garoto propaganda de um shampoo famoso aí. Ou seja, é isso aí. Então, por mais que você ache que a sua ideia não é mirabolante e tal, faça. Se você acha que é boa, coloque em prática. Lembro aqui dos meus amigos, né, do Diego, da Mari, que estão lá, da Luísa, que estão lá com a sua fábrica de canecas, botando o bloco na rua, como diz aí o dito popular, fazendo, vendendo. Ou seja, porque eles tiveram uma ideia, mas todo mundo faz, tudo bem. Todo mundo faz, mas eu posso entrar nesse mercado e eu vou fazer. E quantos outros têm ideias? Não vou fazer não. Ou então, o que você acha? Cuidado, vai lá e faz. Você quer fazer, vai lá e faz. Se existe algum significado para você, faça e ponto final. Acabou. Não interessa o que os outros pensam. O que interessa é o significado que essa ideia tem para você. Estou finalizando. Um dia Deus fala ao meu coração na minha sala, aqui embaixo. Eu estou no terraço da minha casa. Aqui embaixo. Eu passava um momento muito ruim, alguns já sabem, um momento difícil da minha vida, um momento em que eu estava completamente desesperançoso, achava que as promessas que Deus havia me feito, elas não iriam se cumprir, e Deus coloca uma semente na minha alma, e eu guardei aquilo ali nesse processo de incubadora, em que um dia os plantadores de árvores seriam uma igreja. Eu tinha certeza absoluta na minha alma que um dia nós seríamos uma igreja. E anos depois, isso acontece, isso foi em 2013, e hoje estamos em 2020, 7 anos depois, não é? Nós somos uma igreja, temos um local, estamos aí batalhando com respeito, respeitando o ser humano, respeitando as pessoas e pregando o evangelho da forma em que nós entendemos que ele deve ser pregado. E ponto. Porque um dia eu entendi que aquilo que eu recebi aqui embaixo, na minha casa, na minha sala, veio da parte de Deus. E aquilo teve um significado extraordinário para a minha vida. Então, se você tem ideias, coloque em prática. Seja você chamado de louco ou não. Há anos atrás, ele já morreu, como eu falei no início. Stan Lee morreu, mas ele teve a ideia de criar o Homem-Aranha. E aquele personagem gerou muito lucro para aquele homem. Seus filmes, royalties e uma série de coisas. E eu quero encerrar com a frase de Stan Lee, que está nesse vídeo que eu vi hoje na parte da manhã. Essa frase é dele, diz assim, e está lá nesse vídeo: não deixe os idiotas te fazerem desistir daquilo que você acha bom. Não deixe os idiotas te fazerem desistir daquilo que você acha bom. Se é bom, se você tem essa certeza, vai lá e faça. E
quer mais um conselho? Peça a bênção de Deus, porque com a bênção de Deus, tudo vai melhor, tudo vai bem, tendo a chancela do Senhor, melhor ainda. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua alma, Deus abençoe os seus celeiros, Deus abençoe a sua mente, que Deus possa prosperar ideias na sua mente, na sua alma, nos teus negócios, nas nossas vidas, nas nossas igrejas, para a glória dele. Em nome de Jesus. Não tenha medo. Coloque em prática. Se tem significado para você, vai lá e faça. Não interessa o que os outros vão pensar ou dizer. Já ouviu dizer? Ninguém paga suas contas. Então, com todo respeito, não é nenhum fora, mas se ninguém paga suas contas, se é você quem as paga, então vai lá e faça. Não importa e não interessa quem vai dizer que você é louco, louca, não interessa. Se é algo que tem significado para você, faça e ponto final. Deus te abençoe. Eu quero só orar com você nesse momento, abençoar a tua família, abençoar o teu dia, a tua semana, e que o Senhor prospere as tuas ideias para a glória de Deus. Senhor, eu quero abençoar os meus irmãos, quero abençoar aqueles e aquelas que estão me vendo nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, assim, ó Deus, como, ó Pai, as pessoas têm ideias, Senhor, que Tu possa, ó Deus, abençoar a nossa mente, que Tu possa abençoar as mentes, ó Deus, das pessoas que estão me vendo, ó Deus, que Tu possa visitá-las, ó Deus, nesta noite, visitar os seus negócios, que eles sejam prósperos, ó Pai, que, ó Deus, que Tu possa, ó Deus, dar ideias, ó Deus, em que nenhuma pessoa pode ainda vir a ter, para que, ó Deus, essas ideias possam ser ideias prósperas, e, ó Deus, ideias que possam abençoar os meus irmãos, que possam abençoar os seus negócios e que tenham significado primeiramente para as suas vidas. Em nome de Jesus, eu te agradeço nessa noite, eu te exalto, ó Deus, eu te dou graças, ó Pai, te agradeço pelo pão, te agradeço pela roupa, te agradeço pelo lar, te agradeço pela família que nós temos. Deus, te agradecemos por tudo, ó Deus, por todos os benefícios que Tu nos tem dado e nos tem feito. Muito obrigado. Abençoa a vida dos meus irmãos, nos dá saúde. Abençoa teu povo, dá saúde, ó Deus, ao teu povo, dá saúde, ó Deus, àqueles que estão saindo para trabalhar, aqueles que estão retornando para os seus empregos, ó Pai. Guarda o teu povo, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo nessa noite, te agradeço por tudo e oro no nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida. Amém. O Senhor use você de uma forma poderosa. Que o Senhor abençoe a tua mente. Peça isso, põe as mãos sobre a tua mente e diga: Senhor, abençoa a minha mente, me dá ideias, me dá discernimento para que eu possa entender aquilo que Tu queres tratar comigo. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Espero te rever na quinta-feira, se assim o Senhor permitir. Saúde e paz para a tua vida e para a tua família. Graça e paz. Amém.